10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Agora vem critérios para a formação de classes, certo? Então, o objetivo dos critérios é não permitir que um elemento pertença a mais de uma classe ou que o elemento não pertença a nenhuma classe. Vejamos aqui, ó. Primeiro critério: se A e B são, respectivamente, o menor e o maior elemento da amostra, então o extremo inferior deve ser menor ou igual a A e o extremo superior deve ser maior ou igual a B, certo? Ou seja, vamos voltar para o exemplo aqui, ó, onde nós tínhamos, acho que foi esse aqui, ó, o anterior, onde nós tivemos aqui, pronto, pode ser esse aqui das massas. Nós temos aqui, quando escrevemos no ROL, o menor valor, certo? Em gramas da margarina foi 450 e o maior 550. Isso quer dizer o seguinte, que quando formos organizar as classes, nós teremos o início da classe e o fim, certo? E, vou voltar aqui, ó, certo? E nesse caso, ó, é dito aqui o quê? Que o extremo inferior deve ser menor, certo? Ou igual ao menor valor. Volta aqui, ó. O menor valor aqui foi 450. Então o extremo menor aqui no caso, o extremo inicial deve ser menor ou igual a 450. E o extremo final deve ser maior ou igual a 550, certo? Aí continuando aqui, ele diz o seguinte, ó. 2. Os extremos inferior de cada classe, a partir da segunda, deve ser igual ao extremo superior da classe imediatamente anterior. Ou seja, quando nós definimos as classes, então ela ficará dividida, ó, como aqui no exemplo anterior. Volta aqui, ó. Assim, ó, em partes, certo? Nesse caso aqui, 5 partes. E aí o que acontece? Cada parte, como foi dito aqui, é chamada de classe. E a classe vai ter o início e o fim. Daí o que acontece? A partir da segunda, o início da segunda deve ter o mesmo valor do fim da anterior, ou seja, da primeira. E o final dela deve ser igual ao início da próxima, certo? Então, o início de cada classe a partir da segunda é igual ao fim de cada classe aqui, ó, a partir da primeira, das anteriores, certo? Voltando aqui, ó. Então, é o que é dito aqui no segundo ponto. Terceiro, em todas as classes, o extremo inferior é sempre fechado e o extremo superior é sempre aberto, ou seja, começa fechado e termina aberto, com exceção da última classe, onde os dois extremos são fechados. Vamos ver aqui um exemplo. Ó. Ainda sobre os potes de margarina do exemplo anterior, separando as massas segundo as classes. Olha só como é que fica. Ó. Primeira classe, de 450 a 500. Segunda classe, olha, começa de 500, onde terminou a primeira, e vai até 520. E a terceira classe, olha, começa em 520, onde terminou a segunda, e vai até 550. Se pegarmos as massas de 450 gramas e 550 gramas, não teremos dúvidas sobre a que classe elas pertencem. Ou seja, as classes formam intervalos. Então, os valores que vão aparecendo, eles devem se encaixar nesses intervalos, ou seja, nessas classes. No caso aqui, 450, ele vai se encaixar aqui, ó, no primeiro intervalo, ou seja, na primeira classe, 450. Lembrando que em todas as classes,
o extremo inferior é sempre fechado, ou seja, 450, 500, 520 são extremos fechados. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se o extremo é fechado, então esse número ele pertence a essa classe, ou seja, 450 pertence à primeira classe, 500 pertence à segunda classe e 520 pertence à terceira classe. Já o extremo superior, ele é sempre aberto. Isso quer dizer o quê? Que ele não pertence a essa classe, ou seja, o 500 ele não pertence à primeira classe porque ele é o extremo superior. Porém, ó, na segunda classe ele é o extremo inferior, então ele pertence à segunda classe. A mesma coisa com 520, ó, ele não pertence à segunda classe porque ele é o extremo superior, mas aí ele vai pertencer à terceira classe porque ele é o extremo inferior. A exceção é a última classe em que os dois extremos são fechados, ou seja, aqui na terceira classe, tanto 520 quanto 550, eles pertencem a essa terceira classe. No caso aqui, ó, do 450 gramas, ele vai pertencer à primeira classe. E 550 gramas, ele pertence à terceira classe. Daí não temos dúvida. Mas, se pegarmos 500 gramas e 520 gramas, é onde surgiria a dúvida, porque ele estaria aparecendo em duas classes. Mas como foi dito anteriormente, as classes são fechadas no extremo inferior. E é onde o valor, no caso, é onde o valor vai se encaixar. O extremo superior é aberto, o valor não se encaixa nessa classe. 500 gramas no caso, ó, aparece na primeira classe e na segunda, porém se encaixa na segunda classe porque ele é o extremo inferior na segunda classe e extremo superior na primeira. A primeira ele vai ser aberto, não pertence à primeira, vai pertencer à segunda. 520 é a mesma coisa, o extremo superior na segunda classe, então é aberto, não pertence à segunda classe. No caso, o extremo, na terceira classe é o extremo inferior, então ele vai pertencer aqui, ó, à terceira classe. Neste caso, 500 gramas pertence à segunda classe, 520 pertence à terceira classe. Agora, frequência de uma classe. Então, o que vai ser a frequência de uma classe? Frequência de uma classe é a quantidade de elementos da amostra que pertence a uma determinada classe. Ou seja, nós vamos contar quantos são os elementos que estão em cada classe. Vejamos o exemplo. Ó. Se tomarmos ainda o exemplo anterior com as massas, teremos na primeira classe, ó, 450, 460, 470. Na segunda classe, 480, 480, 490. Terceira classe, quarta classe e a quinta classe com 550. Na primeira classe, a frequência vai ser o que? 3, pois ela tem 3 elementos. Segunda classe, 3 também, 3 elementos. Terceira classe, a frequência é 5, porque tem 5 elementos. Quarta classe, a frequência é 2. E na quinta classe, a frequência é 1. Podemos representar as classes e suas respectivas frequências através de uma tabela chamada de tabela de distribuição de frequência, certo? Então vejamos aí essa tabela, ó. As classes que representam a massa em gramas, certo? Então a primeira aqui, ó, foi de 449,5 a 470, lembrando que o extremo inferior da amostra deve ser menor ou igual ao extremo inferior do rol. O rol lá, o menor valor do rol, 450. Então, o extremo inferior da amostra deve ser igual ou menor a 450. Nesse caso aqui, é 449,5. E o extremo superior da amostra deve ser maior ou igual ao extremo superior do rol, certo? No caso aqui, 550, então o extremo superior maior ou igual a 550, nesse caso 550,5. Então, quando foi separado as classes aqui, dividido as classes, as 5 classes, então as frequências foram as seguintes: na primeira classe 3, porque tem 3 elementos. Segunda classe 3, porque também tem 3 elementos.
e assim por diante, até a quinta classe, que só tem um elemento. Então, as frequências aqui são 3, 3, 5, 2 e 1. Agora vamos ver a amplitude de uma classe. Ó, se A e B são extremos de uma classe, com A menor que B, chama-se a amplitude dessa classe a diferença B menos A. É igual ao que nós vimos aqui, anteriormente, o que viria a ser amplitude aqui. Amplitude nada mais é do que a diferença do valor maior menos o valor menor. Isso é a amplitude de uma amostra. A amplitude de uma classe é a mesma coisa, o valor maior menos o valor menor. Na tabela anterior, olha só o que é que nós teremos. Olha, a amplitude da primeira classe vai ser o quê? 470,5 menos 449,5. Resultado, 21, ou seja, em gramas, né? 21 gramas é a amplitude dessa primeira classe. Olha a segunda classe. O valor maior, 490,5, menos o valor menor, 470,5. O resultado é 20 gramas, tá bom?